A finalidade desse vídeo é tratar de um assunto muito importante sobre a apresentação de casos clínicos no nosso setor de ensino à distância da Livraria do Psicanalista. Vocês que estão acostumados a assistir minhas aulas e as aulas do pessoal que grava junto com a gente, vocês já devem ter percebido que a gente faz um esforço enorme para contextualizar a teoria, levá-la para a clínica, mostrar como que a gente trabalha, como que aquilo que a gente está ensinando do ponto de vista teórico ou da teoria da técnica pode ser exemplificado por meio de casos clínicos. A gente acredita que é disso que as pessoas mais precisam. E é isso que falta na grande maioria da literatura em psicanálise e das aulas em psicanálise. Então a gente tem um esforço muito grande para dar exemplos clínicos e dizer como que, na nossa opinião, naturalmente, aquela teoria deve ser usada na clínica. Só que aí a gente se depara com uma questão que é muito importante, que eu esclareço em várias aulas dentro do ensino à distância, mas às vezes eu esqueço de falar disso, já dou isso como certo, mas pode surgir alguma pessoa que questione isso. Então a ideia foi gravar um vídeo para explicar, deixar aí no nosso portal com acesso gratuito, para explicar como é que a gente lida com isso. Por quê? Porque se do ponto de vista teórico é relativamente simples você ensinar psicanálise, basta a pessoa ter um conhecimento que lhe permita ensinar, do ponto de vista da clínica, dos exemplos clínicos, a coisa é muito mais complexa. Porque se por um lado a gente precisa do caso clínico para explicar como é que funciona na prática, por outro lado, a gente não tem o direito de divulgar nenhum dado clínico de um paciente. Uma das coisas mais importantes na clínica, em psicologia, não vou falar nem em psicanálise, porque eu penso que isso vai para todas as linhas. Talvez na psicanálise, como tem essas questões emocionais envolvidas, pode até ser que seja mais importante, mas eu não estou entrando nesse mérito. A psicanálise é a única linha que eu conheço profundamente, então eu vou falar como da psicanálise, mas eu penso que isso serve para qualquer linha, mesmo porque está lá no Código de Ética do Psicólogo. Então, a gente não pode, né, compartilhar um dado clínico que nos foi revelado sob sigilo para outras pessoas quaisquer. Ou seja, se por um lado a gente precisa dos dados clínicos, por outro lado a gente não pode divulgar. Então eu queria dizer para vocês como que nós lidamos com essa situação aqui no nosso portal de ensino à distância. A gente tem uma preocupação enorme em como que a gente vai... É claro que durante a aula, conforme vocês estão assistindo a aula, a apresentação do caso clínico soa assim tão natural que você fica com a impressão de que a gente está narrando um caso direitinho do jeito que ele aconteceu. Mas na realidade a gente tem um cuidado muito grande para atender esses dois lados. O lado da ética, que tem que ser 100% atendido, e o lado da transmissão de casos clínicos para ensino, que ele precisa ser atendido da melhor forma possível. Não é obrigação que seja 100%. Existem duas formas, geralmente, pelo menos que eu conheço, de você utilizar casos de dentro do seu consultório, material de dentro do seu consultório, em ambientes públicos, como um congresso, uma sala de aula, fatos reais. Na realidade, fato real acho que tem um caminho só. Tá? Mas existem duas formas de você explorar esses dados. Uma delas é a seguinte, que aí você estaria divulgando o fato real que aconteceu no seu consultório. Você tem um paciente lá que está teve um determinado situação específica que você vivenciou com ele, que você acha que seria um bom exemplo para uma aula sua. Você pede autorização para esse paciente, ele te autoriza a utilizar aquele recorte do caso clínico dele. Naturalmente você não vai dizer que é ele, mas você não precisa alterar. Ele está autorizado. Se por acaso você está autorizado, se por acaso esse paciente vir a sua aula e se identificar, ele vai saber que ele autorizou. É que nem quando a gente faz pesquisa de mestrado. Quando eu fiz a minha pesquisa de mestrado, eu tinha entrevistas com mães de crianças com doença de pele e todas elas deram autorização para que fosse divulgado esses dados. Então a pessoa te autoriza isso. A partir do momento que ela te autoriza, ela está sobre aquele assunto circunscrito, te liberando para utilizá-lo. Ainda assim,
o sigilo é mantido sobre quem é a pessoa. Essa saída ela é muito utilizada nos meios de pesquisa, né? Que a pessoa autoriza que aqueles dados sejam utilizados em pesquisa. Eu particularmente percebo que ela é pouco utilizada na clínica psicanalítica. As pessoas preferem, os psicanalistas preferem a segunda opção, que eu já vou dizer para vocês qual é. A segunda opção, que é aquela que nós adotamos, é a seguinte: a gente atende 100% a questão ética e mais de 90%, na minha opinião, se o psicanalista tiver experiência, ele vai atender quase 100% às vezes a questão clínica. Que é o seguinte: você vai fazer que nem as pessoas fazem quando elas escrevem um filme ou uma novela. Os fatos que acontecem ali, eles se encaixam na vida de muitas pessoas, mas eles não são fatos reais. A pessoa não é uma pessoa que existe na realidade, é uma ficção. Às vezes, eles até dizem, né, qualquer semelhança com alguma pessoa específica será mera coincidência. Então o que eles fazem? Eles constroem uma história de acordo com a vida real. É isso que a gente faz quando a gente monta um caso clínico para apresentar numa das nossas aulas. Nós construímos uma história que poderia ter sido real, mas ela não é. Nenhum paciente se encaixa nela, embora todos eles se encaixem em pedacinhos dela, porque não se trata da vida individual do paciente, mas se trata do acervo da mente humana no que diz respeito a como que ela funciona e como que a gente trata com isso no consultório psicanalítico. Então, na realidade, aquele caso clínico ele não é real. Ele é uma espécie de Frankenstein. Ele tem elementos, na verdade você nem precisa pegar elementos de vários casos. Você vai construir aquilo de acordo com a sua bagagem. É tudo novo na realidade. Ele vem de dentro de você uma construção que ela poderia, hora que você termina de construir aquilo, ela poderia ter sido perfeitamente real. Mas não é. Então você preserva 100% o sigilo dos seus pacientes. Você, ao mesmo tempo, se você tem uma experiência em clínicas razoável, suficientemente boa, você vai perceber que você consegue, no início dá um certo trabalho, mas depois você percebe que não é tão complicado assim e o trabalho vale a pena, porque você fica totalmente livre para expor aquele, entre aspas, caso clínico. Então, estou dizendo isso porque sempre que vocês estiverem assistindo às nossas aulas, vocês vão ver muitos casos clínicos, mas o nosso critério é esse. Então, são casos que poderiam ter acontecido, né, mas não aconteceram daquele jeito. E a gente vai fazendo dessa forma e assim a gente consegue respeitar aquilo que é mais importante, a meu ver, na nossa clínica, que é o sigilo sobre a vida pessoal do paciente, e consegue respeitar também uma coisa importantíssima, que é a veracidade daquilo que a gente está falando. Porque, como vocês vão ver, quando vocês estiverem assistindo às aulas, os exemplos, eles realmente, a gente coloca uma ênfase muito grande na construção deles. Eles poderiam ter acontecido daquela forma, e vocês vão perceber muitas situações clínicas de vocês que se encaixam naquele tipo de situação. Tá? Então fica aqui esclarecido como que a gente lida com essa questão tão importante, delicada, da clínica psicanalítica. Bom, por isso é hoje. Muito obrigado.